Aleluias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero externar aqui a minha gratidão, a minha alegria de poder estarmos nesta honrosa oportunidade que o Senhor nos concede. Agradeço a Deus de poder fazer parte aqui dessa congregação. Glória a Jesus. Quero ler com os irmãos aqui no livro de Lucas, no capítulo 18. Glória a Jesus. Capítulo 18. Eu vou baixar um pouco, eu estou passando um processo de vista. Estou muito bem, mas graças a Deus estamos aqui. Glória a Jesus. Queremos falar nesta noite de uma passagem bastante conhecida da igreja, a cura do cego de Jericó. E aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado junto da beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram que Jesus de Nazareno passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele que ia à frente e repreendiu para que os calassem, os discípulos faziam. Porém ele cada vez gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e seguiu glorificando a Deus também com todo o povo. E o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, estamos aqui nesta noite diante da Tua palavra gloriosa, Senhor. Deus, continue falando nesta noite. Senhor, o Senhor já falou que através do louvor, através, Senhor meu Deus, de cada palavra, Senhor Deus, testemunho, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Pai, na presença do Senhor Jesus Cristo, para te exaltar e glorificar o teu nome. Glória a Jesus. Podemos assentar, meus amados, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus. Que a glória do Espírito Santo permaneça. Aleluia. Estava observando o decorrer do culto. Meus irmãos, como é bom servir a Deus, como é bom tirar esse momento para estar na presença de Deus, de podermos deslocar de nossos lares para estar na igreja, para adorar a Deus, para servir ao Senhor, para orarmos, para buscarmos a Deus. Eu estava observando a cada palavra, o louvor nesta noite. Como Deus é maravilhoso, que tem derramado as tuas bênçãos sobre a sua igreja. E esse culto aqui, esse culto como titulado, o culto de libertação, o culto do milagre, o culto da regeneração. E nós, quando olhamos a Bíblia Sagrada, nós vimos grandes milagres que Deus fez, continua fazendo no meio do seu povo. Meus amados irmãos, ao decorrer dos tempos da nossa trajetória na terra, Deus tem abençoado o seu povo. Deus tem trazido soluções que até mesmo muitas vezes
ficamos admirados do poder de Deus, das misericórdias do Senhor. Nós somos milagres na terra. Deus nos trouxe a essa vida através de um grande milagre. Meus irmãos, se nós observarmos a cada um, os irmãos olhem para si mesmos agora e analisem o milagre de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida, desde quando nascemos, dando nossos primeiros passos. Eu me lembro, meus irmãos, quando a minha mãe ainda muito jovem, muito novo, nossa família, uma família muito pobre, muito fraca de situação, mas Deus fez um grande milagre. Deus fez um grande reboliço na minha família. Glória a Jesus. Meu pai era uma pessoa que vivia, meus irmãos, nos botecos, vivia caçando encrenca, brigando, mas o Senhor ouviu ele, o Senhor chamou ele, o Senhor libertou. Deus fez um milagre na vida dele. E no entanto, meus irmãos, Deus começou a trabalhar de forma gloriosa, e vimos os milagres acontecendo. Deus salvando a minha mãe, salvando meus irmãos. Tem muitos irmãos meus que é crente. Glória a Jesus. Nós somos 10 irmãos, a maioria são crentes, família. Deus tem provido as suas maneiras. E se nós contarmos uma história, os irmãos, observarmos cada um que passam este momento, quantos testemunhos de milagre que os irmãos já contaram aqui nesta congregação, nesta igreja. E ao deparar, meus irmãos, nesse texto aqui, daquele homem cego que estava à beira do caminho, o cego de Jericó, como conhecido. E eu creio que aquele homem sofreu muito, passou muito frio, passou fome. Quem sabe pessoas judiavam dele, porque até mesmo nos dias de hoje, se nós vemos, tem muitas pessoas que são maltratadas dessa forma, pessoas simples, pessoas humildes. E aquele homem passava pelo processo de sofrimento na sua vida. Mas chega um momento agora que aquele homem, ao escutar o tropel daquela multidão, e eu creio que Deus já estava trabalhando na vida daquele homem, ele começou agora a preocupar-se. E eu creio que aquele cego já sabia dos feitos de Jesus, já sabia dos grandes milagres de Jesus, mas no entanto ele estava ali para pedir esmola, diz a Bíblia. Mas ele foi beneficiado, ele foi agraciado pelo grande milagre na sua vida. E a Bíblia nos mostra que aquela multidão passava, aquele povo passava junto com Jesus. E ele agora pergunta o que estava passando, o que estava acontecendo. E um daquele povo, daquela multidão, diz: Jesus, o Nazareno, estava passando. E eu creio que aquele cego lembrou, quem sabe, dos tempos que ele escutou do milagre que Jesus fazia. Ele consigo agora, quem sabe ele começou a gritar, diz a Bíblia que começou: agora eu quero receber essa bênção. Louvado seja Deus, que ele mesmo sendo um homem pedidor de esmola,
mas ele tinha o desejo de recuperar a sua vista. Ele tinha o desejo de receber esse milagre. Louvado seja Deus. Ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram parar ele, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então agora Jesus aproxima daquele homem, daquele sofredor, daquele homem que precisava de um milagre. Louvado seja Deus, e faz uma pergunta para aquele homem: que queres que eu te faça? Os irmãos observam que aquele homem, ele não pediu esmola, ele não pediu ajuda para si, para o sustento. O que ele fez? Louvado seja Deus. Senhor, que eu torne a ver. Sou um homem cego, e por isso tenho sofrido, e por isso tenho passado fome, tenho precisado de esmola, muito sofri, tenho sofrido. Glória a Jesus. E o milagre agora chega na vida daquele homem de forma poderosa, porque o que estava passando ali era o dono da bênção, era o dono do milagre. E ele disse para ele: louvado seja Deus, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Glória a Deus. E aquele homem tornou a ver e saiu imediatamente, junto com os discípulos, junto com Jesus, glorificando a Deus. Foi feito ali um grande milagre naquela tarde, quem sabe naquele dia, o horário. Mas Deus fez um milagre e está registrado nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. E isto, glória a Deus. E aquele povo que seguia Jesus, vendo aquilo, aquele grande milagre, dava louvores a Deus. Cada dia crescia a multidões que acompanhavam Jesus pelos milagres. Glória a Deus. Milagre de regeneração, milagre, tantos milagres que a Bíblia mostra que Jesus fez. Aleluia. E nos dias de hoje não é diferente. Chegou a nós somos um milagre. Glória a Jesus. O Senhor tem nos livrado de muitas enfermidades. O Senhor tem nos dado a vitória, nos sustentado nas suas mãos, apesar das nossas limitações. Mas igreja do Senhor Jesus, se você veio aqui nesta noite, se você tem uma enfermidade nesta noite, creia, Jesus pode te libertar. Jesus pode te curar nesta noite. Vai ser feita aqui uma oração. Quem sabe você está esperando, como aquele homem esperou aquele tempo, uma enfermidade há muitos anos, e o Senhor pode fazer nesta noite ficar gravado na história da sua vida. Quem pode glorificar a Deus esta noite pela sua vida? Aleluia. Deus tem provido tantos milagres na vida da sua igreja. Aleluia. Meus amados, que Deus continue falando, abençoando a sua igreja, trazendo soluções para cada um. Glória a Deus. Aleluia. Da pequena coisa às maiores coisas que nós pensamos que não damos conta, Jesus faz um milagre. Jesus faz muito mais que pensamos. Estamos vendo nos últimos dias, meus irmãos, a calamidade que estão acontecendo. Os dias que estamos vivendo, enfermidade, doença e problema tem surgido de todos os lados. Mas creiam, saibam de uma coisa, que a igreja do Senhor
é a igreja que o Senhor tem separado, tem sustentado e tem libertado. Quantas pessoas que foram libertas, que estão aqui nesta noite. Estamos caminhando com a graça de Deus, a misericórdia do Senhor nos acompanha a cada dia. O amor de Deus, Ele provê todas as maneiras e nos fortalece. Continuemos, meus irmãos, na presença de Deus. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue agindo na vida da igreja. Continue agindo em todos os que estamos aqui nesta noite, que estão presentes. E possamos a cada dia, meus irmãos, a cada momento, pregarmos que Jesus é milagre, Ele faz milagre, Ele ressuscita o morto de 4 dias. Jesus faz milagre, Jesus liberta, Jesus salva. Quantas pessoas que são salvas, que não valia de nada e hoje estão na igreja, que eram alcoólatra, que eram uma pessoa que dava trabalho para a sua família e hoje é um pastor, é um obreiro, pregador do Evangelho. Louvado seja Deus, é um milagre de Deus na sua vida. E aquele homem saiu gritando, louvando a Deus. E agora, nunca mais que aquele homem for visto, segundo a palavra de Deus, na beira do caminho, porque o que o Senhor fez, Ele fez mesmo. Louvado seja Deus. Deus é Deus de milagre, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Cada família que está nesta noite sabe disto. De um pequeno ao maior já passou por um problema de enfermidade. Hoje Deus te deu um grande milagre. Ainda quero contar aqui para a igreja de muitos milagres que o Senhor já fez na minha família, na minha esposa, no meu primeiro passo. Eu nunca contei isso, mas eu ainda quero falar sobre quando eu era muito jovem, muito pequeno, mas o tempo não nos permite. Outra oportunidade eu quero estar contando. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a igreja. E eu agradeço ao bom Antônio Filho, que nos convidou ontem. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. O Espírito Santo de Deus esteja na sua vida. Amém. Abençoe. Glória a Deus.